Bom dia a todos e a todas, presente neste plenário representativo da democracia através das urnas no nosso município. Apesar do projeto de número 09/2023 ter sido encaminhado para esta casa e para o Sindicato dos Servidores, terça-feira, dia 14, nós também sentimos a necessidade urgente de nos mobilizarmos para o conhecimento do teor e análise do projeto. Ontem, nós realizamos 3 reuniões, de 9 às 14h30, para estudo, para apresentação do que precisava ser modificado, fazendo ciência ao Poder Executivo Municipal, fazendo redação de proposta complementar ao projeto, e assim procedemos dentro do horário de recebimento pelos órgãos. Ao analisar o projeto de número 09/2023, que trata do piso, nós observamos no artigo 2º do primeiro projeto que veio na terça-feira. O que está sendo votado hoje, ele já faz alguns ajustes, e aí eu vou colocar os ajustes que foram feitos. Nós observamos de que naquele primeiro projeto havia no artigo 2º incomplementação das tabelas, ou seja, as tabelas que estavam em anexo, apenas 4 tabelas estavam citadas no artigo 2º e faltavam 6 delas. No documento que nós enviamos ao Executivo, solicitamos que essas tabelas fossem complementadas ao artigo 2º e deixasse claro todos os anexos pertencentes ao projeto, porque não justificava estarem umas presentes no primeiro e não estarem as outras. Então, no projeto que está nas mãos de vocês, já está contemplado essa sugestão para não dar esse espaço de abertura. Segundo, nós observamos que nas tabelas enviadas no primeiro projeto, havia um erro grave do ponto de vista da perda dos servidores, que era, nas tabelas todas, quando se trata das faixas que estão nas horizontais, e que faixa é definida por tempo de serviço, existia um erro que, ao longo de 25 anos, os servidores iam ter uma perda de 5 anos. Como é que isso se deu? No primeiro projeto que veio para cá, estava como faixa 1, 0 a 5 anos. Faixa 2, 6 a 10 anos. Lá se foi 1 ano. E daí por diante, esse erro foi acontecendo sistematicamente, até uma perda de 5 anos. Então, solicitamos ao Executivo o cumprimento do PCR, conforme está definido as faixas, e isso foi corrigido. Certo. Segunda solicitação, nós solicitamos que o projeto observasse o plano de carreira do magistério em seu artigo 13º, 14º, 15º e 16º. Em especial, o artigo 13º, ele vai tratar exatamente do percentual de 8% entre as classes. E o que é que define as classes? O que define as classes é o nível de titulação, gente. E as faixas, tempo de serviço. Nessas classes, desde o ano passado, que nós estamos tendo perdas acima de 8%. De 8% para algumas faixas e daí por diante. Por quê? Porque o PCR reza
sobre conquista estadual, federal e municipal, que a titulação é motivo de diferenciação percentual. Ou seja, quem tem magistério, que no projeto irá receber o piso, maravilha, ninguém aqui está questionando e dizendo que o professor do magistério não deve receber o piso, não. Deve, corretíssimo. Agora, entre o professor com o magistério e o professor que tem a universidade ser tratado no mesmo percentual, tenha paciência. Isso não pode ser aceito. Porque é preciso se dar valorização e incentivo para que as pessoas alcancem a universidade e se qualifiquem na sua profissão. Como é que podem as tabelas estarem iguais com relação a quem tem magistério e quem passou 8 anos, 5 anos ou mais ralando numa universidade, construindo um PCC? Construindo, aliás, exatamente, né, o documento final do seu curso. Como é que pode a categoria aceitar isso? Quem vai querer ser professor ou estudar no futuro? Professor é essencial à formação e soberania da nossa sociedade. Como é que nós podemos aceitar isso calados, sem se movimentar? E achar que é movimento contra A, nem B, nem C? Não, é movimento pelos nossos direitos. É o que o PCR define nos seus artigos 13º, 14º, 15º. Define percentual, define a forma de chegar a esse percentual. Os níveis não são dados automaticamente, lógico que não. Mas São João tem uma política de zelo para que os profissionais do serviço público cursem a universidade. E isso nós conquistamos há décadas. Houve um projeto quando professores só tinham magistério no município, em que todos os nossos professores foram contemplados pela Universidade de Pernambuco e pagam com dinheiro público. A prefeitura nunca recebeu sanção do Tribunal de Contas e de nenhum órgão por investir nos seus servidores, pela qualidade do ensino. E esse percentual de 8% para quem tem curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado e doutorado, nunca foi desrespeitado em nenhuma administração. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E nós não podemos andar para trás. A nossa luta precisa caminhar daquilo que está bom para melhor, do que está ruim para melhor, e não de regredir. Isso é uma regressão. Isso é uma regressão. Colocar o professor com titulação universitária no mesmo nível salarial do professor com magistério. Meu respeito ao professor do magistério. Mas o magistério não é considerado mais nem para um concurso público. Se você não tiver licenciatura em pedagogia, você não poderá se prestar. Como é que pega o professor universitário para nivelar ao magistério? Não podemos ser a favor de uma proposta dessa. Não podemos ser a favor de uma proposta dessa. As tabelas estão assim. No documento que nós mandamos para o Poder Executivo, nós mostramos isso. Nós solicitamos que o parágrafo único do artigo 13 da lei do PCR fosse considerada dentro do projeto da lei 10.018/2020. O Executivo mandou uma resposta maravilhosa para a gente. Eu não achei ruim. Porque ele disse que, como estava na lei maior do PCR, não precisava ser incluído no projeto. Maravilhoso. Ele disse exatamente o que a gente queria ouvir. Porque se ela está no projeto e não precisa ir em lei maior, e não precisa ser colocada no projeto, porque ela está sendo descumprida durante todo o ano de 2022. Justifique. Se existe uma lei que respalda, porque ela está sendo descumprida. E é essa a resposta do Poder Executivo. É para discutir juridicamente? Vamos discutir juridicamente. Porque nós não somos advogados, mas nós temos conhecimento da lei. Vamos discutir juridicamente?
Não foi colocado 8 advogados para discutir com a comissão a proposta da reforma da Previdência? E se o projeto veio para aqui, sem o conhecimento final nosso, não foi por incompetência da comissão? Se a gente teve competência para discutir com 8 advogados naquele momento, junte os advogados que quiser, vamos discutir democraticamente dentro da lei. Aí, segunda resposta para a segunda proposta não colocada, que é exatamente o artigo 15, que diz que haverá um intervalo de 8% entre as classes e determina de magistério para a universidade 8%, da universidade, da faculdade, da graduação, para o pós-graduação mais 8%, do pós-graduação para o mestrado 8%, do mestrado para o doutorado 8%. Está definido em lei. A lei não foi revogada não, gente. Ela está em vigor. A lei não foi revogada. Não basta a lei do piso. É preciso que a lei do piso haja em consonância com a lei de 2018. É preciso que a lei do piso haja em consonância com a lei de 2018. Elas não podem andar em caminhos diferenciados. Elas têm que se juntar e serem respeitadas mutuamente. E isso não aconteceu nessas tabelas que estão aí. E é preciso que a gente, junto com a prefeitura, faça os cálculos da perda do ano passado. Na segunda resposta do executivo de não poder atender a esses percentuais, o Poder Executivo se utilizou de outra redação errônea. Disse que a lei recebeu congelamento pelo projeto do piso do ano passado. Nós mandamos a resposta ontem mesmo, que eu estou dizendo aqui, foi oficializada ao Poder Executivo. Não estou dizendo aqui nada que oficialmente a gente não botasse no papel. Nós dissemos ao prefeito que o artigo que ele se utilizou foi rejeitado, está lá no portal da transparência. Quem tiver dúvida, vá lá. Foi rejeitado no plano enviado ano passado por esta casa, Emílio Corrêa de Oliveira, em comum acordo entre servidores, executivo e legislativo. Como é que nos manda uma resposta para um artigo rejeitado por esta casa para fazer uso dele? Ele não existe. Ele não existe. Não existe congelamento. Houve uma proposta de congelamento em uma lei federal no período da pandemia que não está mais nem em vigor. Nem a federal serviu para a gente. E quando ela veio para o município, a gente questionou e coletivamente, com o respaldo desta casa, do próprio executivo e da comissão, ela foi retirada do projeto. E está lá bem grande, o nome todo em maiúsculo, rejeitado. Artigo rejeitado. Como é que manda um artigo rejeitado para nós como justificativa? Somos uma categoria indispensável neste município. Fomos e somos. E enquanto a gente estiver viva, aposentados ou não, vamos estar na luta. Ela nos pertence. E cada dia mais, os direitos que nós tivemos foram conquistados. Com muita luta, com muito suor e com organização. E assim permanecerá até o último dia das nossas vidas. Quero só pedir autorização, não vou me alongar nem discursar. Que quando os administrativos vieram para cá, convocados pelo sindicato, foi para fazer ciência a esta casa, que em todos os governos anteriores, o projeto de reajuste dos administrativos vinha conjuntamente. Então, como não veio, eles estão aqui como protesto. E para terminar, falando de matéria em votação, tudo que se disser respeito ao servidor, diz respeito ao sindicato, diz respeito à comissão. Esse projeto de novo parcelamento do IPREVES, quem adquiriu essa dívida e quem vai pagar por ela novamente? Até quando o IPREVES vai aguentar essa situação? Precisamos de uma audiência pública
sobre o nosso IPREVES. Assim, franqueio a palavra aos excelentíssimos vereadores para a discussão dos projetos de lei. A palavra está franqueada. Com a palavra, Paulo Barbosa. Senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, eu acho que não adianta eufemismo em relação a isso. Eu não falei aqui que é contra a questão dos administrativos. Eu falei que era específica a reunião e está aberta para qualquer momento, nesta casa e na próxima reunião, comparecer para debatermos. Não era vereador no mandato anterior, quando chegava junto, não está vindo agora e nós temos que apreciar o que está aqui. Pelo que foi apresentado pela representante do sindicato, a amiga Mônica, nós estamos aqui para reunir, para votar o projeto de reajuste do magistério. O sentido final é que esse projeto seja tirado de pauta, para que se aprecie e não se vote, vá procurar o executivo e nós não votaremos, ou é que se vote para se implantar o reajuste, para ser implantado agora no mês de março. Nós precisamos saber disso. Se não for aceito, os colegas vereadores podem definir aqui e colocar para outro momento. A gente veio no sentido do melhor para o servidor, o reajuste. Esses detalhes nós não temos muito conhecimento, porque não acompanhamos. Vocês que são sindicatos acompanham tabelas. Foi o que a gente pediu para o colega vereador Renato falar ontem, que havia essa questão aí, que foi corrigido. A questão, tudo isso foi. Agora, é necessário que essa reunião hoje é para votar. Se há uma posição do sindicato ou de algum colega vereador que não deve ser votado hoje, nós viemos por questões de prazos de implantação no sistema. Mas se não for, a gente está pronto. Aquele outro projeto, há 2 anos atrás, passamos 1 ano e meio discutindo ele. Dava espaço para tudo, para advogado, para reunião com o prefeito, reunião com os servidores, tudo foi dado espaço, até se votar no momento que tinha que ser votado, e houve acordo, houve tudo. Nós também podemos fazer isso. Tanto, não existe aqui objetivo nenhum de prejudicar servidor de magistério, servidor administrativo, servidor das outras categorias, de outros órgãos, nada disso. Nós viemos para votar porque foi um pedido de urgência urgentíssima. Se há ainda um entrave com relação a isso, nós poderemos, por decisão dessa casa, adiar essa votação, pedir vista, jogar para março, abril, maio. Aí é uma questão de vocês nos colocar. Não há interesse aqui de botar de goela abaixo o projeto, não. Agora, que foi passado para a gente, que era a implantação dos 14,95, as dúvidas foram tiradas pelo vereador Renato Virgulino, que já tinha algumas coisas anotadas e que levou coisas que Mônica acabou de falar aqui, que foi corrigida, e nós estamos prontos para votar ou não votar. Se estiver prejudicando vocês, não tem problema. Não tem problema. Vocês procuram o executivo, procuram o sindicato, procuram o advogado e vamos para frente. Nós vamos votar a partir do momento que seja importante para o servidor, que seja favorável à situação do servidor. Nosso objetivo é esse. Ninguém aqui está contra nada com relação ao servidor público. Com a palavra, o vereador Renato Virgulino. Bom dia, senhora presidente, os colegas vereadores aqui presentes, os que nos acompanham através das redes sociais, todos os servidores públicos deste município que estão aqui presentes, tanto administrativo como os professores, e aqueles que não puderam vir, mas estão nos acompanhando de alguma forma. Pedir a palavra, senhora presidente, para
parabenizar a sindicalista, professora, batalhadora de longas datas, desde quando me entendo de gente, a professora Mônica Querini, onde, juntamente com nossa colega servidora administrativa Olga, que nos representa como sindicalista. Ontem, passando lá pelo sindicato e tendo algumas discussões, algumas colocações, onde tinha outros professores lá também, como a professora Joselma, minha tia Cleone, tinha outros servidores lá também, que eu não lembro agora no momento, e foi pontuado algumas questões. E essas questões, quando eu fui convocado para essa reunião ontem à tarde, com o prefeito e os outros colegas vereadores, elas já estavam lá, protocoladas pelo sindicato. Elas já estavam lá, protocoladas com o sindicato. Mas aí eu tive que resgatar ela e trazer, né? Porque de repente eu não sei se ia ser discutido, se ia ser comentado alguma coisa quanto à situação. Mas foi colocado em prática, foi tirado todas as dúvidas, e aonde ficou a dúvida que eu não concordei com o secretário de administração no final, foi justamente o que a professora Mônica aqui colocou. Está por igual o aumento dos servidores. Não desmerecendo o magistério, mas é um direito que vocês têm, que é do plano de cargos e carreira. Então, fiquei com essa dúvida e hoje fiquei sabendo que o grupo estava vindo para cá e se não tivesse vindo, eu ia pedir vista do projeto. Eu ia pedir vista do projeto. Não eu, mas os colegas vereadores de oposição, estive conversando com a Helena ali e Antônio, e a gente não está aqui para prejudicar servidor nenhum, gente. Concordo quando Paulo faz essas colocações também, positivas, que a gente não está aqui para prejudicar. Agora também não está para atrapalhar. Se está errado, não custa nada o administrativo sentar com a comissão e com a gente, vereadores, e resolver, que isso é detalhes. Isso é detalhes que prejudicam os servidores, é detalhe que prejudica minha família que está ali, minha mãe, minhas tias e todos os amigos que lutam em busca de magistério, em busca de conhecimentos melhores, de graduações. A gente sabe dos esforços que eles tiveram para poder ter suas graduações, para ter seus direitos adquiridos. Então, não custa nada a administração sentar com vocês, sentar com a comissão e resolver essa situação. E quanto à questão do administrativo, toda vez que vem o aumento salarial da educação dos professores, juntamente vem o administrativo. Eu sou servidor do município administrativo e eu não posso ficar calado e deixar passar. Eu tenho que cobrar também meus direitos. Não é meus direitos, é nossos direitos. Falei com o secretário de administração também quanto à questão salarial do piso dos administrativos ontem, e ele disse que está tendo um estudo para poder ser encaminhado para a Câmara. E eu gostaria de pedir à senhora presidente que fique constado de ata, a partir de terça-feira, ter o meu requerimento solicitando oficialmente a desta casa, ao Executivo. Educação em primeiro lugar. Sem educação nós não temos saúde, nós não temos segurança pública, nós não temos nada. Educação em primeiro lugar sempre, então vamos defender quem é por direito. E direito é lei, está na lei, a gente precisa ser reajustado. Muito obrigado, se for preciso eu voltarei à tribuna. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto. Com a palavra o vereador Heleno Dantas. Senhora presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Renata, professora Mônica, a diretora do sindicato Olga e demais pessoas aqui presentes,
funcionários, estamos na casa certa. Estamos todos na casa certa, aonde as discussões deverão acontecer num clima livre, democrático, apesar de ser pontuado alguma contradição no sentido do projeto que contraria o direito dos professores e, por conseguinte, dos funcionários. A minha posição aqui é rápida, a minha análise é rápida e não posso deixar de reconhecer o esforço do nosso vereador, Paulo, que foi aqui, fez uma explicação clara, objetiva, no sentido que o projeto que veio para dar o reajuste dos funcionários. Renato vem também fazendo suas justificativas, que eu as considero legais, oportunas, quando ele é funcionário e se defende. E quando ele se defende, não defende a si só, defende a toda a classe de funcionários do município. Mônica, no alto da sua sabedoria, e do conhecimento que ela tem, merece também o meu reconhecimento, como as demais que aqui estão e aquelas pessoas que ontem à noite eu estive aqui na Câmara e acompanhando Mônica estavam outras professoras e funcionários. Voltando ao discurso de Paulo, às explicações de Paulo, eu também sou de acordo que se os funcionários acharem melhor que essa discussão se prolongue, que essa discussão vá até o Executivo através de uma comissão, eu sou de acordo que essa votação seja adiada. Se assim não for, eu farei o contrário, mas de minha vontade eu sigo o discurso de Paulo para que esse projeto seja melhor discutido e ao discurso de Renato, quando ele fez a defesa que fez, e eu não poderia ser contra, nesse momento, nem a Renato, nem a Paulo, nem a Mônica, que representa toda a classe de professores, e a Olga, que aqui está presente também, e a todos vocês que estão nessa casa. Peço e rogo a Deus que, se necessário for, voltemos ao Executivo, me colocarei à disposição para acompanhar, apesar de não fazer parte da... Beber tua água. Não fazer parte da Comissão de Educação, mas como vereador represento a toda a população do nosso município. Era isso que eu queria dizer e, se necessário for, voltarei à tribuna. Muito Excelência, por favor, uma coisa que eu queria deixar bem claro também aqui para os servidores, é que quando a gente está nessa discussão, pedindo para que seja conversado, que leve a questão à administração,
E isso também está deixando vocês cientes que pode haver um atraso no salário de vocês. Eu queria deixar isso claro, que é para depois, assim, a gente não está lutando e depois vinha a cobrança que o salário não veio, que o retroativo não veio. A gente estamos em discussão. Isso é uma questão que a gente queria deixar mais claro, né? E quanto à questão do administrativo, vai ser cobrado também, que se não vir por meio deste, que venha na próxima semana, estourado no próximo mês. Reajuste salarial, perdão. Obrigado, Excelência. Agradeço a palavra. lembrança. Por não? Colega vereador, vamos ser bem claros, como Vossa Excelência colocou para os servidores, e nós estamos apreciando um reajuste salarial legal, que é nacional, e que deve ser implantado a partir de janeiro. Nós estamos em março e vamos apreciar para que seja colocado e retroativo a janeiro. Isso não quer dizer que para a discussão, os procedimentos dos professores, dos sindicatos, junto com a prefeitura, sobre outras causas. A gente, às vezes, pode até prejudicar uma situação, porque está colocando outros que pode ser discutido depois. Esse não é o último projeto que vai vir com relação ao magistério ou ao servidor público. Nosso pensamento ontem foi que iríamos fazer o melhor de aprovar o reajuste, que é lei que já foi implantado desde janeiro. No caso de uma retirada do processo hoje, que existem outros artigos, outras situações que podem ser discutidas amanhã, depois, em outro momento, pode vir outro projeto corrigindo, pode se corrigir qualquer coisa, desde que haja acordo entre o executivo, os servidores e esta casa. E não será o limite hoje. Eu acho que o mais importante, que foi colocado e que nós viemos aqui para isso, é implantar o reajuste de lei, que é o garantido, 14,95. Essas categorias dessas tabelas, eu não tenho conhecimento, como já disse a vocês, nunca apreciei, mas o vereador Renato apreciou, conversou ontem, corrigiu, questões que Mônica colocou foram corrigidas. Nós não podemos perder a oportunidade de reajuste. Agora, se não foi implantada até esse final de semana, não entra na folha, Não, eu estou dizendo meu ponto de vista, depois você implanta, qualquer um pode dizer o seu. Eu estou dizendo isso para o melhor que foi pedido. Mas se não for votado, nós temos aí prazo, nós temos aí 2 ou 3 meses para apreciar os projetos que tiveram aqui. Isso aí, a urgência urgentíssima, ela morre a partir do momento que a gente tira o projeto de votação hoje. Agradeço ao vereador Paulo. Eu não citei o discurso de Paulo minuciosamente, até porque o que ele disse agora ele já havia dito. E aqui nós estamos falando para pessoas esclarecidas, que não precisa a gente ser repetitivo. Agradeço, Paulo, e tenham todos um bom dia. Se necessário for, voltarei à tribuna. Franquear a palavra aos vereadores que quiserem fazerem uso. A palavra continua franqueada. Encerrada assim as discussões do projeto de lei, a palavra aos excelentíssimos vereadores para se posicionar favoráveis ou contrários ao projeto de lei número 008/2023, que dispõe sobre o parcelamento de débito do município de São João, com o seu regime próprio da Previdência Social. A palavra está franqueada. Está em votação, primeira votação. Quem for contrário, fique de pé. Quem for favorável, fique sentado. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a votação do projeto de lei número 008/2023, franqueio a palavra aos excelentíssimos vereadores para que se posicionem favoráveis ou contrário ao projeto de lei número 009/2023, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério do município de São João. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado por unanimidade de votos. O 9. Já foi 2, já foi o 8 e o 9. Vocês têm que prestar atenção para não ficarem, né? Ah, eu vou ler rápido mesmo. Já botei em votação, já, pronto. Terminada a votação do projeto de lei número 9009/2023, franqueio a palavra aos excelentíssimos vereadores para que se posicionem favoráveis ou contrário ao projeto de lei número 0010/2023, que dispõe sobre a qualificação de organização social do âmbito do município de São João. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Quem for favorável, continue sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado pela maioria na primeira votação. Terminadas as matérias que se encontravam para ser discutida e votada na segunda parte da ordem do dia, franqueio novamente a palavra aos excelentíssimos vereadores no horário do expediente. A palavra está franqueada. Como nenhum dos excelentíssimos vereadores quer usar da palavra, e antes de encerrar a presente reunião, quero agradecer a presença dos excelentíssimos vereadores e da representante do sindicato, das demais pessoas aqui presentes, e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. E desde já convido todos para comparecer para a reunião extraordinária que será realizada no dia 17 de março de 2023, às 10 horas da manhã. Declaro, assim, encerrada a presente reunião.